céus e a terra estava sem forma e vazia. O versículo de número 1 diz isso. No versículo de número 2 em diante, começa Deus agindo para reorganizar a terra. E dentre tantas lições que aprendemos ali, uma é que, enquanto Deus não falou nada, o diabo continuou deixando a terra em desorganização. A palavra caótica, a terra estava sem forma e vazia, caótica ou desorganizada. Enquanto Deus não falou absolutamente nada, o diabo continuou deixando a terra desorganizada e caótica. Mas quando Deus começou a abrir a boca e dizer haja luz, haja isso, haja aquilo, então a ação do diabo parou e começou uma ação de Deus. Tem uma lição importante nisso aqui. É que se nós ficamos caladinhos, o diabo continua fazendo o que ele quer. Mas quando a igreja abre a boca para adorar, põe fim na ação do diabo e põe começo na ação de Deus. Olha, então, uma coisa poderosa. Nossa voz tem muita importância no reino do Espírito. É um ato profético extraordinário. Enquanto um povo não gritou, a muralha continuou de pé. Mas quando eles abriram a boca, botou fim na ação do diabo e começou uma ação divina poderosa em atividade. Diga para alguém perto de você: se você ficar caladinho, diga para o seu irmão, o diabo continua agindo. Muito poder, comece a vir sobre nós. Quantos adoradores estão aqui nessa tarde? Levante a tua mão, solta o teu grito mais alto que você pode. Solta o teu grito mais alto que você pode. Solta o teu grito mais alto que você pode. Vamos juntos! Santo, Leia comigo esse texto. Se você não tiver Bíblia, fique do lado de um crente. O crente sempre anda com uma Bíblia. Primeiro Samuel, capítulo de número 16. Você pode também dar uma carona para alguém que não tem Bíblia. Versículo de número 14.
1 Samuel 16, 14. Amém? Quando chegarem lá, diga amém, por favor. Obrigado. O Espírito do Senhor tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno vinha da parte do Senhor e o atormentava. Versículo de número 15. Então os oficiais do exército de Saul lhe sugeriram: eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza. Portanto, que o nosso soberano ordene que estes teus servos busquem um homem que saiba tocar bem a harpa. E quando o mau espírito vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará liricamente e tu te sentirás melhor. Vocês estão comigo ou não? Amém. Então Saul ordenou a seus servos: procurai-vos um homem que toque bem, e trazei-o. Um dos seus servos pediu para falar e disse: tenho visto um filho de Jessé, belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro, fala bem, é de bela aparência e o Senhor está com ele. Saul apressou-se em despachar seus mensageiros a Jessé com esta convocação: manda-me o teu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi seu filho. Davi chegou à presença de Saul e se pôs ao seu serviço. Saul sentiu grande afeição por ele, e Davi se tornou seu escudeiro. Capítulo 16, versículo 22 diz: Saul mandou informar a Jessé: Davi ficará a meu serviço pessoal, porque conquistou a minha admiração. Assim, todas as vezes que o espírito mau, mandado por Deus, tomava conta de Saul, imediatamente Davi apanhava sua harpa e a dedilhava. Então Saul conseguia se acalmar, sentia grande alívio e bem-estar, porquanto aquele espírito maligno se afastava dele, deixando-o em paz. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga bendito ao Senhor. Dê um abraço bem suado em alguém e diga: estou feliz em te ver aqui essa tarde. Ali também uma saudação especial ao pastor Cláudio. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom estarmos juntos aqui. Mais uma vez, um princípio bíblico que quero deixar plantado no teu coração aqui hoje à tarde, já que seremos um povo de uma identidade forte. E aquilo que o Senhor está fazendo conosco esses dias é, na verdade, fortalecendo ou consolidando a nossa identidade apostólica, tá? De uma maneira tremenda e poderosa. O princípio é esse que eu quero que você me ajude. Quando abrimos a nossa boca ou quando começamos a adorar a Deus, essa adoração põe fim na ação de demônios. Toda vez que se levantar uma adoração ao Senhor, isso coloca fim na ação de demônios. Em outras palavras, é o seguinte, voltando àquela ideia de Gênesis capítulo 1, se ficarmos caladinhos, o diabo continua desorganizando nossa vida, nossa família, nossa igreja, nosso bairro, nossa cidade. Mas se abrimos a nossa boca em adoração ao Senhor, colocamos fim na ação de demônios. Qual é o lado que está mais animado hoje à tarde aqui? Eu gosto muito de falar com gente animada. Qual o lado? O lado direito, o lado esquerdo? Qual está mais animado? Eu vou pregar para quem está mais animado. Aleluia! E aqueles que dizem: prega mesmo, aleluia! Algumas igrejas a gente vai e os irmãos falam: fala a Deus. Às vezes esse fala a Deus é uma indireta para quem está do lado. Às vezes é: fala a Deus. Fala que tem tudo a ver com quem está aqui. Mas a grande verdade é que deveríamos falar fala a Deus para nós mesmos. Ok. Eu quero falar hoje a vocês sobre as marcas do salmista. Deus está trocando levitas no meio da igreja. Perceberam isso? Deus tem tirado esse manto, ou seja, eu posso dizer isso, essa roupagem, e tem vestido os seus músicos com o manto de salmistas. Então Deus tem levantado salmistas em nossos dias. Por quê? Porque o ministério levítico acaba com a morte de Jesus. Quando Jesus morre, acaba o ministério levítico e começa o ministério de salmista.
os levitas acabaram, era um ministério religioso, era uma ação de adoração falsa, mecânica, cheia de cerimônias. Então Deus dá origem a um ministério chamado Ministério dos Salmistas, que não termina nunca. Deus disse para Davi tirar a arca dele de Siló, que era um local de falsa adoração, um local religioso, e levar a arca para Sião, que é um local de adoração poderosa, adoração profética. Então, com isso em mente, o que Deus está fazendo em nossos dias é ungindo, separando e ordenando dentro das igrejas os salmistas para o ministério da adoração. Eles têm marcas poderosas, e quando eles levantam a voz para adorar a Deus, coloca fim na ação do diabo. O diabo pode agir muito dentro de uma igreja, até que se levante uma voz salmista, até que Deus levante uma voz com autoridade. E quando essa voz se levanta, o diabo tem que calar, tem que parar. Ou seja, os salmistas não estão aqui apenas para alegrar a festa, senão nós convidávamos o irmão Jorge Benjó. Pastor Anderson, não, nós não estamos para alegrar a festa, nós estamos aqui para pregar a ação do diabo. Você está aí para pregar a ação do diabo. Agora, esses salmistas trazem uma influência muito poderosa no meio da igreja, extraordinária influência no meio da igreja, e sacode a igreja de uma forma poderosa e extraordinária. Então, quando estamos lendo esse texto, desde o versículo 14 até o versículo de número 23, narra um fato que não é novo para muitos de nós aqui, de um rei carregado de demônios, estava com problemas, demônios lhe atacando, lhe atormentando constantemente. E a cultura da época ensinava que a música colocava fim a uma ação de demônios. Então, pela cultura da época, eles sugeriram ao rei que trouxesse alguém para tocar. Parece que essa cultura não ficou muito diferente em nossos dias, que existe uma frase que diz em nossos dias que quem canta seus males espantam. Parece que essa frase não ficou muito antiga, né? Então existia uma cultura nesse momento de que a música trazia, espantava os males, e parece ser uma verdade ainda. Não é qualquer música que espanta os males. Por exemplo, música cultural não espanta demônio, mas a música celestial põe demônio para correr. Alô? E estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se do céu um som. Que som que eles ouviram? Um som de música celestial, um som de adoração profética. Esse som põe demônio para correr, põe fim na ação de demônios. Então, quando você está olhando o texto, a sugestão que estão dando para o rei é de trazer um artista, de trazer alguém que dedique. E nós sabemos que Davi era o mavioso salmista de Israel, chamado de mavioso salmista. Não se comemora ninguém, não se homenageia ninguém em Israel. Mas quando você for a Israel, eu não disse se você for um dia, eu disse quando você for a Israel. Foi o que eu disse. Quando você for a Israel, você vai encontrar o museu de Davi, o túmulo de Davi, e muita honra, muita reverência, muito respeito por tudo que ele fez lá. O inário de Israel, as conquistas, as guerras vencidas. Então a Bíblia começa a nos mostrar que alguém disse: olha, eu conheço um ali que tem essas características aí. E quando eu estou lendo o texto, alguns anos atrás, o Senhor me ressaltou algumas características de um salmista, que eu gostaria de compartilhar com você aqui essa tarde, como sendo as marcas de um salmista. Nós sabemos que o Senhor está levantando esses no meio da igreja, e essa tarde eu quero declarar que aqui já está estabelecido os salmistas. O Senhor vai ativar você essa tarde aqui em nome do Senhor. Você fluirá de forma poderosa na igreja que você está, não somente para cantar pelos louvores, mas para botar fim na ação de Satanás no meio da igreja, para botar fim na ação do diabo nas famílias. Famílias entrarão ali carregadas de demônios, assim como o rei estava. Famílias, casais, homens, mulheres entrarão nos cultos carregados de demônios, mas a adoração feita pelos salmistas colocará fim na ação de Satanás. O Senhor se levantará de forma poderosa e fará com que as famílias tenham alívio, tenham restauração, tenham poder. Será que eu estou na igreja certa essa tarde? Tenha poder de Deus, tenha uma manifestação poderosa do Espírito Santo. Se você concorda, grite glória a Deus aí onde você está. E ao ler o texto, você vai ver importantíssimo, ao ler o texto, no capítulo de número 16,
disse aí no versículo de número 17. Mas vocês estão comigo? A partir do 16 até o 18. Minha Bíblia, eu estou lendo uma Bíblia de tradução diferente. Muito obrigado. De tradução diferente, né? King James. Mas você pode ler na sua tradução, versículo 16, que diz: portanto, que o nosso soberano ordene que estes teus servos busquem um homem que saiba tocar bem. Minha Bíblia, dedilhar a harpa. E quando o mau espírito da parte de Deus se apoderar de ti, ele vai tocar liricamente. E você vai ficar aliviado. E diz no versículo 17: então Saul ordenou aos seus servos: procure, pois, então esse homem que sabe tocar bem. Aqui em Curitiba ele deve ter problema de achar, aqui tem tantos. Ele ia ter problema de achar aqui nessa região. Era só ter vindo aqui. E aí, versículo 18: um dos servos disse: olha, eu tenho visto um belemita, ele é de Belém, ele é filho de Jessé, ele sabe tocar, ele é valente, guerreiro, ele fala bem, ele é de uma boa aparência, e além de tudo isso, o Senhor é com ele. Sim ou não? Então Saul se apressou e falou: olha, manda mensageiros até Jessé com essa convocação. Manda-me o teu filho Davi, que cuida das ovelhas. Ah, que coisa poderosa. Se você quiser escrever, chegou a hora. Quem escreve aprende mais. Alô? Salmista, o que é um salmista? Salmista é um ministro de Deus ungido do altar do Senhor, que ouve a voz de Deus e canta aquilo que Deus está falando no seu ouvido. Isso é um salmista. O salmista ouve a voz de Deus e canta aquilo que Deus está dizendo para cantar ou falar. Esse é um salmista. O salmista é aquele que o coração dele está cheio da palavra. Então quando ele canta a palavra. E eu descobri que todas as composições que são feitas, fundamentadas na palavra, nunca envelhecem. Sim ou não? Nunca envelhecem. Estamos cantando a palavra. Ela nunca morre. Você fala: poxa, eu gosto de músicas bastante lá atrás. Alguns falam: poxa, essa música é velha, mas a música que tem fundamento na palavra não envelhece. E a Bíblia não envelhece. Então alguém está cantando a palavra. Sim ou não? Então esse salmista ouve a palavra de Deus, tem palavra no coração e canta a palavra. Por isso que você vai ver em muitos momentos de louvor e adoração, pode ter muita gente cantando muito bem, tocando muito bem. Mas é diferente quando um salmista só. Sim ou não? É diferente quando um salmista está lá. Ele está concentrado em ouvir Deus, ele quer saber o que Deus quer falar. E é claro, algumas pessoas, eu já ouvi falando: puxa, como é que vocês conseguem ficar cantando 2 horas sem parar? Como é que vocês conseguem esse tempo todo? Olha, nós não conseguimos mesmo fisicamente, mas o nosso Deus nos fortalece para cantarmos ao nome dele. Eu descobri que o que alimenta um adorador é a adoração. Então ele está alimentado no louvor. Então quanto mais ele canta, mais se alimenta. Então, lendo o texto que eu estou falando a vocês, eu ressaltei 7 características, ou 7 marcas importantes de um salmista. Quantos estão aqui? A primeira marca aí aparece, disse aí que ele tem aptidão. Repita essa palavra: aptidão. Aptidão. Interessante que disse que na tradução de vocês aí fala tem aptidão, em licença de tradução, qual é a licença de tradução? Aptidão fala de capacitação, fala de ser capaz. Agora, o que é interessante é que quando fala essa expressão, aptidão não somente aptidão musical, precisamos de aptidão musical, é verdade? Precisamos tocar direitinho, arrumadinho, mas não é isso que vai trazer a glória de Deus. Nós precisamos de aptidão espiritual. Porque muita gente toca bem, mas não toca a Deus. Nós podemos tocar muito bem, não tocar a Deus. Eu nunca esqueço, em 1900 e alguns lugares nascidos aqui, eu tocava na minha igreja de raiz. Eu era contrabaixista na igreja de raiz. E era um bom contrabaixista. Eu fui fazer escola para isso, eu fui estudar para isso. Lá em São Paulo, escola de música, eu fui estudar. Enfim, Deus foi muito bom comigo. Então na igreja,
batizado. Deus teve que trabalhar de uma forma poderosa. Eu nunca esqueço, porque a gente na igreja de raiz cantava muitos grupos. Tinha muitos grupos no meio do louvor. Tinha o grupo do Zaca, tinha até o grupo do Zica. Então se cantava muita gente, e mais virava uma apresentação competitiva do que uma adoração a Deus. Era uma competição, o grupo A vinha e animava a festa, o grupo B vinha e quebrava tudo, o grupo C, e aí cada grupo vinha. E aí nossa grande competição, não tem outra palavra, eu fico procurando outra palavra, não tem mesmo. Nossa grande competição era quem seria o primeiro grupo da noite. Porque o primeiro grupo da noite ia lá e quebrava tudo para ninguém conseguir fazer mais o que o primeiro conseguiu fazer. Essa era a ideia. A ideia de vamos fazer aqui para você ver como é que faz. E uma das noites o meu grupo foi o primeiro. Então a gente combinava um com o outro, vamos quebrar logo tudo, que o próximo que vem não vai conseguir chegar nem a metade. Já ficava combinado. Então eu lembro que nesse dia a gente foi cantando muito, tocando muito. Muitos slaps, muitos grooves, muitos. E a igreja ficou somente com o queixo parecendo do Máscara. Nada mais além disso. Naquela noite o Espírito Santo resolveu quebrar a gente. Eu era o primeiro que ele queria quebrar. Deus arruma maneiras de quebrar a gente orgulhosa. Deus arruma a gente de nos ensinar que você pode tocar muito bem e não tocar Deus. Naquela noite, eu não sei porquê, o meu pastor, que já dorme no Senhor, meu antigo pastor, já foi para a glória, ele foi esperto, Deus o tem. Ele disse, vamos ouvir a irmãzinha. Não sei como ele viu aquela irmãzinha lá no fundo da igreja. Uma igreja com mais de 1000 pessoas lá, e ele consegue ver aquela irmãzinha. Vamos ouvir a irmãzinha. Quando a irmãzinha ficou de pé, nós começamos a ouvir. Nossa, tá vendo aquela irmãzinha? Aquela irmãzinha não sabia falar português direito. Ela tocava em dó e parecia que estava em si bemol. E de repente ela saía para todas as notas do braço da guitarra. Enfim, a irmã veio. Demorou quase 2 dias para sair da cadeira dela até ela chegar aqui, porque já era muito vovozinha. Então demorou bastante a chegar. E enquanto isso a gente fez um musical para ver se ela chegava mais rápido. Aí que ela demorou mesmo. Ela chegou aqui na frente e disse, eu saúdo os irmãos capaz do Senhor. E aí todos nós rimos bastante. Nós tínhamos acabado de ver aqui na frente muitos slaps, muitas frases, muitos etc. E não aconteceu nada. Alô? E a irmãzinha veio e disse, vou cantar um hines. Quem souber ajuda eu. E quem não souber fica em espírito de oração. E alguns ficaram em espírito. E quem sabe eu cantou. E ela começou cantando. O que ela cantou? Não. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do... Vocês não conhecem não? Só nós, ninguém conhece, meu. Se alegra ela emendou e cantou. Essa noite feliz, glória a Deus, nesse santo lugar, aleluia. eu marquei. Paizão, Seu amor real, sua paz gozarei. eu marquei o encontro. Vocês estavam ali ouvindo. Ela estava cantando isso, para, que eu estou cantando lindo. Ela até gravou um CD perfeito, cantou, que ela fez muito. Do jeitinho que ela cantou, ninguém conseguiu tocar. Ninguém. Ela cantou em dó, ré, mi, bemol, tudo que foi acorde, nós estamos procurando e não conseguimos achar. Mas
aqui, a igreja estava toda chorando. Vocês estão comigo, não? Nós tínhamos acabado de vir na frente da igreja e fizemos redondinho. E não aconteceu nada. A mulher cantou tudo todo. E até ela chegar no refrão, estava todo mundo chorando. E aí ela cantou: basta que me toque, Senhor. É o refrão, meu Deus. Não era o tempo dele. Quando ela cantou o refrão, irmão, quando ela cantou o refrão, realmente o céu abriu. Todo mundo, o pessoal ficou de pé, tipo chorou, tipo falou em novas línguas. E eu, particularmente, tive vontade de cavar um buraco, entrar dentro e sair na cozinha da minha casa. Porque nós ficamos muito envergonhados, mas muitíssimamente envergonhados. Tocamos muito bem, só não tocamos Deus. A vovozinha veio lá e tocou tudo torto, mas tocou o coração de Deus. Salmistas têm essa aptidão de saber como tocar o coração de Deus. Eu lembro de um testemunho do apóstolo Rony, quando ele disse: Deus, o senhor está vendo como o meu guitarrista toca bem. E o céu ficou calado, ele falou: Deus, só viu o meu guitarrista? E o céu calado: Deus, o senhor está aí? Você viu o meu guitarrista? Ele falou: sim, ele toca muito bem, ele só não me toca. Alô? Então a Bíblia diz que esse saber tocar fala de aptidão. Disse a Bíblia que Davi sabia tocar, ele tinha aptidão, habilidade de tocar o coração de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa importante a vocês, contextualizando. Os salmistas que Deus está levantando nas nossas igrejas nesses dias não somente sabem tocar bem, mas também sabem tocar o coração de Deus quando toca seu instrumento. E muito mais que isso, eles também têm a habilidade de não somente tocar o coração de Deus, mas levar toda a congregação a tocar o coração de Deus. Porque eles sabem que quando toca o coração de Deus, então o diabo tem que parar a sua ação, tem que parar a sua obra, tem que tirar sua pata suja, porque vai começar o mover de Deus poderoso. A aptidão é uma qualidade de produzir sabedoria, de produzir experiência, de ativar a igreja para tocar o coração do Senhor. E isso é poderoso, irmãos. Isso caracteriza, isso é a marca de um salmista. Muito mais do que tocar nosso instrumento, tocar o coração do Senhor, muito mais do que cantar muito bem, cantar o coração do Senhor. Quando eu descobri isso, eu fiquei feliz. Eu descobri isso e fiquei muito feliz comigo mesmo. Porque com essa voz de taquara rachada, para poder você estar à frente e cantar para Deus, tem que ser só Deus para aceitar um negócio desse. Só Deus. E depois eu descobri que no céu tem filtro de voz. Quando a tua voz vai chegar no ouvido de Deus, passa no céu. Por isso que em algumas vezes, quando a igreja está adorando, o Senhor olha para aquele coral enorme de anjo e fala: quero ouvir minha igreja me adorar. Tem uma adoração subindo poderosa, tem uma adoração subindo tremenda. Dá um tempinho aí, eu quero ouvir a adoração que está subindo no céu. Nessa tarde, será que tem algum adorador aqui que pode levantar sua voz ao Senhor? Que pode dizer uma palavra de louvor a Deus? Vamos, irmãos, por meio minuto, solte a tua voz ao Senhor. Diga uma palavra de louvor ao Senhor. Diga que você o ama, diga que você o quer. Salmista, versículo número 2, é que ele é valente. Valente. Essa palavra valentia está ligada com fidelidade. Ele é fiel, ele é leal. Está ligado com fidelidade. Verdadeiro salmista. O que Deus está levantando em nossas igrejas nesses dias, no Brasil e nas nações da terra. Número 1, gente que tem a aptidão de tocar o coração de Deus. Número 2, ministros de música ou a igreja inteira está levantando gente valente, gente leal, gente fiel, gente que é fiel ao seu Deus, leal ao seu Deus, que não troca seu Deus por nenhum outro Deus,
que não abre mão de tocar para Deus, porque vai tocar no mundo, porque não abre mão, não para de tocar na casa do Senhor por uma proposta maligna que recebeu no mundo. O mundo sabe que os melhores músicos estão na casa do Senhor. O mundo sabe que nós tocamos com o coração, fazemos com a alma. Então o mundo quer contratar os da casa de Deus, mas os da casa de Deus podem estar ganhando 10 milhões de dólares, mas os 10 dólares que está chegando, vai chegar debaixo da bênção do Senhor e debaixo da unção do Senhor. Vamos ficar aqui mesmo adorando o nosso Deus, porque os valentes não trocam a Deus por nenhuma outra proposta. Nós estivemos estudando para ficar tocando para o diabo. Não investimos em música para nós depois darmos para Satanás. Não, pelo contrário, tocamos bem, fazemos para o Senhor, queremos fazer o melhor, porque somos fiéis ao nosso Deus. Valentes e fiéis ao nosso Deus. Não é? E olha que alguns anos atrás eu gravei um CD, não saiu da estante. Me disseram uma vez que a minha voz era muito feia e que se eu gravasse alguma coisa nem a família comprava. Olha, dito e feito, ninguém comprou, só ficou na estante, graças a Deus. Olha, mas enfim, músicos altíssimos e altíssimo renome queriam gravar, queriam tocar, e até hoje na igreja é assim, altíssimo nível. Os caras top, tocam mais do que os anjos do céu. Quase que eles são melhores. Mas, quando são confrontados com a palavra de que Deus levanta salmistas são valentes. O salmista não toca na igreja, ele toca no boteco. Será que eu estou na igreja? Será que todo mundo me olhando? Você está no pescado? Espera que eu não tenha falado uma besteira. Vai, toca na igreja, toca no barzinho na esquina, canta na igreja, canta no barzinho na esquina, canta na igreja, canta no boteco. Não, nós somos valentes. Nós somos valentes. Olha, deixa eu tocar, que eu vou tocar com fulano. É a minha profissão. Se a gente começar a abrir mão para a minha profissão, quando as prostitutas se converterem, elas têm que continuar na profissão delas. Alô? Quando os vendedores de cocaína se converterem, eles têm que continuar na profissão deles. Quem vender cocaína é a profissão dele. Fala, pastor, me converti. Só que a minha profissão é vender cocaína. Eles chamam de comerciante. Eu sou comerciante. Só que eu prometo para o Senhor que eu vou dar dízimo do meu comércio. Muitos deles continuam lá hoje. Quando eu era solteiro, magrinho, com 55 quilos. Eu tinha também um amigo magrinho com 55 quilos também. Hoje eu tenho 57. E meu amigo magrinho, nem vou falar, que era magrinho, não está mais com 55. Bom, apesar de eu ter 57, eu já casei, tenho 3 filhos, casei com uma filha, vou casar o segundo filho em outubro. E meu amigo magrinho não está mais magrinho, e não casou, e não tem filho, tem ninguém. Mas eu fui pregar na igreja que o pai dele é pastor. Eu tive a alegria de encontrá-lo, abraçá-lo. Puxa, que bom te ver. Nós tocávamos junto na igreja. Ele tocava bateria na época, eu tocava guitarra. Depois eu fui tocar contrabaixo, ele tocava teclado. E ele tem um estúdio e tal. Ele me encontra, me abraça. E eu começo a conversar com ele. E aí, meu? Ele falou: seu cabelo está caindo um pouco. Eu cortava aqueles cabelos black power, cortado quadrado assim. Mas antigamente a gente cortava aqueles. Só Jesus da graça. Ele fala: seus cabelos. Eu falei: os seus estão mais ou menos, inclusive sua barba está ficando branca. E aí conversa vai, conversa vem, a pergunta que não quer acabar, depois de tantos anos sem se ver. A gente pergunta: e aí, casou, tem filho, já é vô, como é que está a tua história? Você casou? Eu falei: casei, ó, que mulher linda aí, Deus me deu, só minha, Xandarabacais. E eu estou dormindo na cama dela toda noite, meu. Essa noite ela me deixou dormir na cama dela de novo. Foi maravilhoso. E eu disse: não, casei, a minha filha casou também, vai fazer aí 11 meses que casou. E eu falei: está casando. O filho também está casando. E você? Ele falou: não casei. Você não casou? Ih, cara, está coisado. Todos esses anos, eu tenho 44 anos. Falei: agora você tem que orar mesmo. Deus arrumou uma vovó, tá tudo certo. Vai dar certo para você. Eu abraçando, a gente conversando muito, amigos, nós éramos bem bons amigos. Ele me disse: o que você faz hoje? Você toca? Eu falei: não toco mais. Hoje eu estou pastoreando,
louvo a Deus por estar pastoreando e me dediquei ao pastoreio. Quero muito fazer melhor para Deus, enfim. E você me encontrou abrindo o estúdio, ele disse que abriu o estúdio e se meteu bastante com música secular. E ele me disse: você não entrou no secular? Eu falei: eu não entrei, eu tinha medo de ir para o inferno. E o meu pastor dizia: quem for tocar com isso aí vai tocar na casa do Satanás, vai para o inferno. A gente tem medo de ir para o inferno. Eu falei: eu tinha muito medo de ir para o inferno, então eu resolvi não entrar. As propostas não faltaram. Eu tinha um bom professor, né, que era do Kadosh, né, na época, o Ted, e o Ted indicava a gente para vários locais, e alguém lá viu e etc. Vamos tocar e tal. Eu falei: eu não aceitei. Ele falou: foi a melhor que você fez. Eu aceitei algumas propostas. E lá no meio dessas propostas que eu aceitei, no meio desse monte de gente que serve, que está ali tocando, o que mais tem é crente. Aliás, ex tocando e cantando, um monte de ex-crentes que estão lá, tudo com a vida destruída e quebrada, estão ganhando muito bem, mas o dinheiro não está trazendo a alegria que só o Senhor pode trazer. Eles continuam entristecidos. Ele me disse: você não poderia ir lá ministrar a palavra para eles? Eu falei: só marcar que eu estou desesperado para ir. E muitos deles, a maioria deles, muitos deles, grande maioria deles, é filho de pastor, é filho de ministro do evangelho, que o pai investiu muito em música, que o pai e a mãe investiu bastante num conservatório, ou numa aula de música, ou de canto, e alguma coisa, para eles darem tudo que ele tem para o Senhor, para eles atraírem a presença de Deus. Eles estão investindo tudo isso para edificar o reino do diabo. Alguns estão tocando com gente que fazem parte de tantas outras seitas malignas, eles estão lá tocando. Mas Deus está nos prometendo que esse ano de 2016 está levantando os valentes no meio da igreja, está levantando os que não têm medo de perigo, está levantando os fiéis, os leais. Os leais não somente batem nas costas, os leais, além de bater nas costas, guardam as costas. Guarda as costas. Agora, no meio desses valentes também estarão aqueles que não somente vão embora da igreja, não somente vão para o mundo, mas que também não vão trocar da igreja que o Senhor lhe colocou. Alô, irmão? Não é? Porque também tem acontecido em nossos dias, e debaixo de uma promessa o Senhor disse que vai botar fim nessa situação. Gente que troca porque o instrumento do outro lado é importante. Ele, pastor, não vai se entregar aqui não, pastor. Por quê? Porque do lado é importante, o meu tem um instrumento da hora. Se você fica esse instrumento aí antigo, não troca nunca. Porque do lado é importado, ele vai embora. Por quê? Ele não é valente, porque não é fiel, porque não é leal, ou porque o pastor olhou feio, ou porque o pastor lhe deixou uma marca. Os salmistas que estão sendo levantados nesses dias são valentes, tão valentes, que os seus pais podem lhe fazer marcas, mas eles não vão embora. Sabe por quê? Porque melhores são as marcas feitas por quem te ama do que os beijos de quem te odeia. Teu pastor pode te fazer uma marca, mas essa marca é bem melhor do que os beijos de quem te odeia. Isso desse de provérbio. Então esses valentes não vão embora não. Esses valentes estão lá. Quando a gente vai lá nas conferências da Cumbre Apostólica em Costa Rica, ficamos boca aberta, admirados aquele grupo tão lindo está ali. É possível que no meio daquele grupo todo também tenha propostas. Vocês viram, eles vieram uma imersão ano passado. Você vê aquele grupo cheio de ousadia, cheio de intrepidez. Sai um grupo, sai um, entra outro na administração, mas eles estão lá. Passa anos e anos, eles estão ali. E tem muitas marcas. Por quê? Porque vocês botaram uma digital aí no logo aí de vocês. Digital, sabe o que significa? É as digitais do teu pastor em cima de você. As marcas dele em cima de você. Ele coloca a marca. Talvez as marcas tenham que... vai deixar cicatriz em você. Quando você conversar com um cuidador de ovelha ou um criador de animais, eles têm costume de marcar os seus animais. Não sei como que é aqui, né? Nesse lado de cá, mas pelo menos lá no Nordeste era assim. Pegava um ferro e marca bem no traseiro. Fica uma cicatriz ali, com as iniciais do dono. É ou não é? A ovelhinha não troca de rebanho, continua no rebanho. Ela tem a marca do dono dela, nas digitais do dono